Quando eu me casei, uma das coisas que me incomodava muito no meu esposo era o gosto pelos estudos. Porque eu sempre gostei de estudar, sempre, eu sempre fui apaixonada pelo conhecimento. Eu sempre penso que eu não sei o suficiente, que eu preciso buscar mais, que eu preciso aprender mais, que existem tantas coisas incríveis para aprender nesse mundo. E eu sou apaixonada pelos estudos não só para mim, eu sempre busco fontes de conhecimento também para outras pessoas. E quando eu me casei, eu fiz isso com meu esposo. Eu ajudei ele a terminar o ensino médio, ajudei ele a conseguir uma bolsa de estudos, ajudei ele a conseguir, inclusive, uma bolsa de intercâmbio para estudar na Itália. Mas ele não concluiu a faculdade e ele não foi para o intercâmbio. E ele nunca gostou muito de sala de aula. Então, depois de muito quebra-cabeça, assim, eu pensei: ah, já sei, eu vou inscrever ele num preparatório para o concurso numa área que ele gosta. Ele sempre gostou de dirigir carros, a profissão dele é motorista. E ele sempre gostou muito, então eu pensei: ah, eu vou inscrever ele para o concurso do Detran. E assim fiz. E acompanhei ele na aula de preparatório para o concurso do Detran. Gente, teve um momento da aula que eu fiquei com pena dele, porque ele batia o pé, olhava para o relógio o tempo inteiro, estava muito ansioso para aquela aula acabar, ficava me perguntando: ah, que horas termina? Já tá perto. Eu fiquei com pena dele um momento, né? E eu entendi que estar em sala de aula, trancado, ouvindo um professor, era muito difícil para ele. Então, teve um momento que eu simplesmente cansei. Cansei, lavei as mãos, como se diz, né? E eu pensei o seguinte: olha, ele sabe que a glória de Deus é a inteligência, que todo conhecimento que a gente obter aqui será uma vantagem para nós no mundo vindouro, que esse conhecimento é algo que nós iremos levar conosco. Então, se ele não quer, eu não vou insistir, eu vou deixar ele se arrepender e fazer por ele mesmo. E assim eu fiz. Anos depois, eu compreendi alguns aspectos da minha criação me ajudaram a ser apaixonada pelo conhecimento. E alguns aspectos da criação do meu esposo não o ajudaram a ser tão apaixonado pelo conhecimento. Como, por exemplo, a minha avó foi a grande incentivadora dos nossos estudos na nossa família. Ela sempre foi a fonte que nos ajudou a buscar conhecimento. A minha avó, ela era analfabeta e o grande sonho dela era escrever o próprio nome. Então, ela sempre priorizou isso para os filhos e para os netos, que nós pudéssemos ter acesso à educação. E ela sempre trabalhou muito para que isso pudesse acontecer. E ela sempre nos incentivou a estudar, sempre fez sacrifícios para que nós pudéssemos estudar, ela sempre nos incentivou. Então, ela tinha uma visão muito ampla dos estudos, do conhecimento, de como isso podia nos ajudar, e ela sempre nos incentivou. Então, a minha avó, ela foi a nossa grande fonte de inspiração para isso. Em contrapartida, o pai do meu esposo era galego, então ele era vendedor de porta em porta. E quando ele saía para vender, ele levava os filhos. Então, o modelo de criação do meu esposo era o trabalho, de que você deveria ter um negócio que pudesse te dar o sustento. Então, o que ele via, o que ele recebeu dos pais, foi isso, de que dia a dia você conquista seu pão de cada dia. Então, não foi através dos estudos, foi através do trabalho. Então, a visão dele é trabalho, tanto é que ele é pau para toda obra, né? Ele trabalha e ele gosta de ter um negócio que traga sustento. E assim seguimos, com criações diferentes e pensamentos diferentes. Até que anos mais tarde, né, vendo e convivendo com alguns casais muito próximos, que eram muito doutorados no conhecimento acadêmico, graduados, mestrados, doutorados até, pessoas incríveis, maravilhosas, casadas, mas que infelizmente eles não conseguiram manter seus relacionamentos duradouros, porque um adoecia o outro, de uma certa forma. Eu comecei a ser grata por uma qualidade do meu esposo.
que é muito forte. E eu comecei a agradecer ao Senhor, porque apesar dele não ter vindo com aquele pacote que eu gostaria, que era o amor pelo conhecimento, o apreço pelo conhecimento, ele veio com uma característica muito especial, que é equilíbrio emocional. O meu esposo, ele tem essa inteligência emocional muito aguçada. Tanto que ele consegue ajudar muitas pessoas ao redor dele por conta disso. Muitos amigos, muitas pessoas. Ele é uma pessoa assim tão alto astral, tão gente boa, no sentido de estar perto dele, que é quase impossível você estar perto do Rafa e não ficar feliz. Porque ele é muito cômico, engraçado e agradável. Ele tem uma inteligência emocional muito forte, é uma característica muito forte dele. E por causa dessa característica dele, ele já conseguiu ajudar muitas pessoas, né, através desse dom. Eu chamo isso um dom dele. E o nosso casamento, ele sempre foi leve, por causa dessa característica do Rafa. Então, eu sou muito grata por ele. E por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, embora o Rafa não tenha essa formação acadêmica toda, que eu gostaria que ele tivesse, essa característica dele, da inteligência emocional, já colocou ele em posições e oportunidades de trabalho em que ele ganha melhor do que eu. Estando formada, com 2 faculdades, o Rafa ganha melhor do que eu. Então, assim, hoje, atualmente, o salário dele é maior do que o meu último salário, por exemplo. Né? Então, ele conquista, através das características fortes dele, o seu espaço. E ele ama dirigir, sabe? E com o tempo, eu fui entendendo que o trabalho dele é melhor do que o meu. Sabe, gente? Depois de um tempo, assim, na minha profissão, depois de me estressar um pouquinho, liderando equipes, eu comecei a entender que sabe que o Rafa que tá certo? Ele tem um trabalho que é bom, todo dia ele tá num lugar diferente, os clientes dele nunca voltam para reclamar, ele segue a vida tão leve, sabe? Todas as oportunidades de trabalho dele foram sempre tão boas para ele, com chefes bons, com pessoas boas ao lado dele. Teve empresas que ele trabalhou, que era trabalhando ao lado dos amigos dele, inclusive. Então, sempre ele teve boas histórias para contar desses trabalhos que ele teve aí mundo afora, dirigindo com esses amigos do lado. Ele tem histórias incríveis que ele conta até hoje e a gente ri muito das histórias. E eu vou gravar vídeos com ele contando algumas dessas histórias, né? Porque são histórias boas para rir junto, assim, são histórias de família que a gente sempre conta para outros amigos que perguntam da profissão dele e tal. Ao passo que eu não tenho tantas histórias boas assim para contar, né? Eu até tenho, assim, eu liderei equipes, tenho histórias engraçadas e boas para contar a respeito dessas equipes. Mas é tudo muito sigiloso, né? Não pode citar nomes, não pode adentrar muito nos detalhes, né? Por questões éticas. Mas assim, o Rafa, ele vive de uma forma muito leve profissionalmente, e ele é feliz. Simples assim. Ele ajuda as pessoas ao redor dele. A profissão dele é, de uma certa forma, uma maneira de ajudar pessoas no momento de perda. E ele segue leve nessa profissão. E é algo que ele ama realmente fazer. Ele gosta de dirigir carros. Olha, meu esposo, ele teve a oportunidade de dirigir carro para uma pessoa próxima, assim, amigo nosso, né? Uma pessoa que ele gosta muito, tem muita, assim, admiração, apreço, até porque foi líder dele e também, sabe, ele viu essa pessoa crescendo, então ele tem, assim, muito carinho e muita admiração por essa pessoa. E ele dirigiu de maneira particular para essa pessoa. Gente, o Rafa simplesmente atravessou o Brasil
com essa pessoa e foi os dias melhores, assim, da vida dele. Ele conta até hoje essa história, assim, de uma forma tão feliz e leve, assim como se tivesse realizado um grande sonho. E, inclusive, ele fala sempre: se eu pudesse, eu faria isso de novo. Atravessaria o Brasil e o mundo dirigindo um carro. E, assim, ver a satisfação dele com a profissão que ele escolheu, feliz com a escolha dele. Isso é tão bom, sabe? Talvez se ele tivesse feito uma faculdade, escolhido um curso, talvez ele não seria tão feliz o quanto ele é fazendo o que ele gosta. Então, a despeito das opiniões, faça o que você ama e você vai se dar bem. Foque no que você é bom. Ele é bom em ajudar pessoas, ele é bom nessa inteligência emocional. E ele foca nisso, e ele tem muito sucesso no que ele faz por conta disso. E eu sou muito feliz por poder ter essa pessoa ao meu lado que sabe bem o que quer e nunca desistiu de ser ele mesmo.